Senhoras e senhores, então nós temos as fórmulas, né? As fórmulas bem formadas de nossa linguagem, e nessas fórmulas bem formadas nós temos todas as expressões que são significativas, todas as expressões que têm sentido, né? E por outro lado, nós temos também um conjunto, que é o conjunto dos valores de verdade, de acordo com o princípio da bivalência, né? Então, o princípio da bivalência nos garante que existem apenas dois valores de verdade, e com isso nós sabemos que para qualquer fórmula que tiver aqui, essa fórmula será verdadeira ou falsa, né? Essa conexão que se dá entre as fórmulas e os valores de verdade é feita pelo conceito de valoração. Nós poderíamos definir uma valoração simplesmente das atômicas para esse conjunto que tem a verdade ou falsidade. E poderíamos depois estender a valoração para todas as fórmulas. Ou podemos também já diretamente dizer que uma valoração, né? Isso aqui é uma valoração, tá? Valoração. A valoração, ela pega sentenças bem formadas, expressões bem formadas e associa a essas sentenças os valores de verdade. Então, considerando a complexidade das fórmulas que nós temos ali dentro do conjunto FBF, nós sabemos que aqui em FBF, né, nesse conjunto aqui das fórmulas bem formadas, nós vamos ter lá no início as atômicas, né? Temos as fórmulas negadas, né? Temos as negações e temos as fórmulas, digamos, os conectivos binários. Então, a valoração, ela é a semântica em si, né? É a valoração que dá a semântica, dá o significado desses operadores. Então, nós vamos fazer isso já usando aquilo que vocês sabem. Vamos dar as condições de verdade para as atômicas, para as fórmulas negadas e para os operadores binários. Aqui, do conjunto dos operadores binários, nós temos o e, o se então e o se e somente se. Então nós vamos dizer, olha, a valoração ela pega fórmulas bem formadas e leva para ver f tal que vamos começar para as atômicas, né? Vamos pegar então o valor de uma sentença P atômica é verdadeiro ou o valor de P é falso. Isso aqui, digamos, para atômicas em geral, né? Para atômicas em geral, para os elementos aqui desse conjunto átomo, né? Agora, nós vamos dar as condições de verdade para as fórmulas negadas, para todas elas. Então, nós vamos considerar um esquema. Vamos dizer, olha, o valor de uma fórmula negada do tipo não φ é verdadeiro se e somente se. Observem que esse se e somente se é o se e somente se da metalinguagem, não é o se e somente se da linguagem objeto, tá? Da linguagem objeto é esse aqui. Esse é um que está na metalinguagem. Então, a gente sabe que a fórmula não φ é verdadeira se e somente se o valor de φ for falso. Então, isso aqui para as fórmulas negadas, tá? Certo? Então, aqui nós já eliminamos também essa condição de verdade para todas as fórmulas negadas. Podemos fazer agora a conjunção. A conjunção, nós sabemos que ela só será verdadeira, a conjunção só é verdadeira quando ambas sentenças que compõem a conjunção são verdadeiras, né? Então, nós vamos dizer, olha, valor de φ e psi é verdadeiro se e somente se o valor de φ for verdadeiro e o valor de psi também for verdadeiro, né? Então, isso aqui é a condição de verdade
da conjunção. No fundo, isso aqui espelha, isso aqui é o espelho, né? Faz um espelhamento daquelas condições de verdade que foram dadas aí nas duas últimas aulas, tá? Então agora o E nós já fizemos, vamos para o OU. O OU inclusivo, então o valor de φ ou psi é verdadeiro, se e somente se o valor de φ for verdadeiro ou o valor de psi for verdadeiro. Basta um, né? Lembrando, novamente, esse se somente se está na metalinguagem, isso aqui também está na metalinguagem, isso aqui também está na metalinguagem. Mas observem que o conectivo da linguagem objeto é um espelho do ou na metalinguagem, o mesmo aqui para o E, né? Então isso aqui captura a ideia de que pelo menos um é verdadeiro, né? Do mesmo modo, agora vamos fazer para a implicação. O se então, vamos dizer que φ implica psi é verdadeiro, se somente se valor de φ for falso ou o valor de psi for verdadeiro. Observem como exercício que essa condição aqui, de fato, ela captura a implicação, né? Você poderia colocar aqui, vamos acabar fazendo bicondicional. Então, bicondicional, nós vamos dizer que a sentença φ, se somente se psi é verdadeira, se somente se tem os mesmos valores, né? Os mesmos valores aqui vai ser uma igualdade das valorações, né? Então, nós vamos dizer que V de φ, se somente se o V de φ for igual ao V de psi, né? Claro, então vamos observar o seguinte, vamos pegar as condições ali. Então a atômica, né? No primeiro caso ali a atômica, você coloca a sentença P, você diz, olha, essa sentença é verdadeira ou é falsa. Tem um mundo possível que ela é verdadeira e um mundo possível que ela é falsa. Se fosse uma fórmula negada, você colocaria aqui os valores de φ, aqui os valores de não φ, né? Então aqui você vai ter, se for verdadeiro, aqui é falso. Se aqui for falso, aqui vai ser verdadeiro. É o que está escrito aqui. É exatamente o que está escrito aqui. Certo? Se for verdadeiro é falso, se for falso é verdadeiro. Para conjunção, né? Então você tem lá φ, psi, φ, psi. Vamos pegar o que está escrito ali e reproduzir aqui na tabela, né? No fundo, a tabela é uma consequência disso aqui. Isso aqui que é a semântica da lógica, da linguagem formal, né? Que nós estamos construindo uma linguagem formal. Isso aqui é a interpretação da linguagem formal. Então aqui nós vamos ter as combinações possíveis, né? VF, FV e FF. Está dizendo, olha, só é verdade quando ambas sentenças forem verdadeiras. Então só é verdade aqui. Em todos os outros, falso, né? Do mesmo modo, se tivéssemos aqui a disjunção, né? Então nós teríamos lá V, 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 F, F, V, F, F. Está dizendo, olha, a disjunção só é verdadeira quando um dos dois for verdadeiro. Aqui um dos dois é verdadeiro? Sim, ambos. Então, um dos dois é. Aqui esse é, logo a disjunção toda é verdadeira. Aqui esse é verdadeiro, logo então a disjunção como um todo é verdadeira. E aqui ninguém é verdadeiro, consequentemente a disjunção é falsa, né? Então isso significa a disjunção. Então, agora o caso da implicação. Na implicação nós temos o seguinte, olha, φ, psi, φ implica psi, né? Então, aqui nós vamos ter
as situações, né, as distribuições possíveis de valores de verdade, né? Então nós vamos dizer, olha, se o antecedente for falso, nós estamos aqui. Então a gente sabe, olha, antecedente falso, isso é verdadeiro, certo? Ou consequente verdadeiro. Consequente aqui é verdadeiro. Pronto, aqui é verdadeiro. Bom, aqui o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Não satisfaz isso. Logo, aqui a implicação é falsa. Bom. E por fim, nós vamos ter lá o φ, psi, o φ, si, somente si, psi. Lembrando que aqui a gente escreve φ, psi, porque está querendo dizer que isso vale para toda fórmula da linguagem, tá? Então vamos colocar assim, né? Então aqui nós vamos colocar V, V, F, F, V, F, V, F. Olha, só quando as valorações forem iguais. Aqui é igual, então aqui é verdadeiro, diferente, falso, igual, verdadeiro. Então é isso. Essa semântica, ela reproduz precisamente essas tabelas, né? Então, as pessoas raciocinam normalmente partindo das condições de verdade, né? Então, isso aqui são as condições de verdade dos conectivos, né? Agora, nós poderíamos dar, se quiséssemos, do mesmo modo, as condições de falsidade, né? Então, vamos fazer as condições de falsidade. Então, as condições de falsidade ali para a atômica vai ficar igual, né? Mas, como a gente está falando de condições de falsidade, então seria mais interessante começar só a alterar aqui, né? Para mostrar que é a falsidade que está em jogo. Então, é falso ou é verdadeiro. Agora nós mudamos para as condições de falsidade. Só como um exercício teórico, tá? Então, as condições de falsidade, nós vamos ter, olha, quando que uma negação, quando que não φ é falsa? Não φ é falsa se, somente se, o valor de φ for verdadeiro. Aí você pode raciocinar pegando as condições de verdade, vai descobrir isso. Só que agora, como são as condições de falsidade que nós estamos dando, vamos começar aqui dizendo que a fórmula é falsa, né? Então, quando que uma conjunção é falsa? A conjunção é falsa se, somente se, ela é verdadeira quando ambas forem verdadeiras. Então, a negação disso é, olha, se pelo menos uma for falsa, então a conjunção é falsa, né? Então, vamos dizer que se o valor de φ for falso, ou o valor de psi for falso. Concordo? Se acontecer isso, a conjunção é falsa. Essa é a condição de falsidade da conjunção. Valor de φ ou psi. Quando que φ ou psi é falso? φ ou psi é verdadeiro se pelo menos um for verdadeiro. Então, se acontece de nenhum ser verdadeiro, a disjunção é falsa. Consequentemente, nós vamos escrever isso assim: se valor de φ for falso e o valor de psi for falso. Então, observem que há uma certa dualidade. A negação do e se transforma na disjunção dos falsos, né? E a negação do ou se transforma na conjunção dos falsos, né? Isso não precisa memorizar, é só ficar pensando. O valor de φ implica psi é falso se, somente se, então, φ implica psi só é verdadeiro se ou φ for falso ou psi for verdadeiro. Então, nós vamos dizer que valor de φ implica psi é falso se, somente se, não acontece se, somente se,
não acontece de φ ser verdadeiro, de φ ser falso, né? E não acontece de psi ser verdadeiro. Ou seja, se valor de φ for verdadeiro e valor de psi for verdadeiro, então φ implica psi é falso. Certo? Não acontece de φ ser falso ou não acontece de psi ser verdadeiro. Opa, aqui está falso, né? Vou colocar aqui, tá? Então essa é a condição de falsidade. Para isso aqui ser falso é porque φ é verdadeiro e psi é falso. Φ é verdadeiro e psi é falso, tá? Do mesmo modo, φ, se somente psi, isso aqui é uma fórmula falsa, se somente se o valor de φ for diferente do valor de psi. Então, quando você faz isso, você estabelece as condições de falsidade dos enunciados. Essas são as formas que esses enunciados vão ser falsos. Isso aqui tudo nos dá, então, a semântica, né? As condições de verdade e falsidade para os operadores lógicos. O que é interessante aqui é que nós vamos conseguir agora, a partir disso, calcular para qualquer fórmula de nossa linguagem qual é o seu valor, se ela é sempre verdadeira, se ela é sempre falsa, ou se ela é às vezes verdadeira ou às vezes falsa. Então, nós poderíamos pegar, por exemplo, uma fórmula como essa aqui, ó. Não é o caso P e não P. Isso aqui, vamos dizer, isso aqui é a nossa sentença φ. Né? Então eu falaria assim, olha, essa sentença é verdadeira ou ela é falsa? Como que nós vamos descobrir ou decidir acerca disso? Né? Então nós poderíamos dizer o seguinte, olha, vamos pegar essa fórmula φ e vamos desmembrá-la, pegando as suas atômicas. Só tem uma atômica que ocorre nela, né? Que é a atômica P. Aí você escreve aqui P. Depois, lá na complexidade das fórmulas, depois das atômicas, a fórmula é um pouquinho mais complexa. Eu não defini complexidade recursivamente, mas não precisa. Nós temos uma ideia intuitiva da complexidade da fórmula. Então, a fórmula mais complexa que essa é não P. Certo? Depois, a gente tem a conjunção dessas duas coisas. A gente vem e escreve a conjunção aqui. E, por fim, nós vamos colocar a negação disso aqui, que é P e não P. Agora, nós vamos pensar, olha, só tem uma atômica, essa atômica pode ser verdadeira ou falsa. Isso aqui é a totalidade das combinações possíveis, né, de valores de verdade. Então, o que a gente faz? Bom, agora a gente calcula do seguinte modo. Nós já temos o valor aqui inicial, né? Então, agora, o que a gente quer saber? A gente quer saber o valor de φ. φ está aqui, né? φ é essa fórmula. Então, usando a semântica, usando as condições de verdade, nós temos, olha, se P for verdadeira, a negação de P é falsa. Se P for falsa, a negação de P é verdadeira, tá? A conjunção, nós já sabemos que a conjunção é verdadeira só quando ambas forem verdadeiras. Só quando ambas forem verdadeiras. Ó, o que acontece? Aqui é uma conjunção dessa sentença e dessa. Só essa é verdadeira e essa é falsa. A conjunção, então, é falsa, porque para ser verdadeira eu precisaria da verdade das duas. Né? Aqui, P é uma sentença falsa, não P é verdadeira. Então, isso aqui é falso. Agora, observe. Essa fórmula como um todo, essa fórmula que é uma negação, e ela está negando quem? Ela está negando isso aqui. A negação está capturando tudo isso que está aqui, né? Então a gente vai negar essa fórmula. Mas quando você nega essa fórmula, muda o valor. Aqui é falso, fica verdadeiro. Aqui é falso, fica verdadeiro. Observe então, observe uma coisa.
Essa sentença, que diz que não acontece uma contradição, ela é verdadeira em todas as circunstâncias possíveis. Não importa o valor de P. Se P for verdadeiro, a sentença é verdadeira. Se P for falsa, isso aqui também é verdadeiro. Isso aqui, que é uma sentença sempre verdadeira, né, verdadeira para toda valoração, isso aqui é chamada de uma tautologia. Isso aqui é o conceito de verdade lógica. E aqui, essa criatura aqui, é o famoso princípio da não contradição. Então aqui nós estamos já de volta à metafísica. Muito, fortemente conectados à metafísica. Então agora vocês têm uma metodologia, isso aqui, esse métodozinho aqui é um algoritmo, né? É um algoritmo que te permite decidir quais são as tautologias, quais são as verdades lógicas, quais são as leis da razão, da lógica clássica. E eu continuo falando sobre isso na próxima aula.